Olha, impressionante. Eu errei todos os meus grandes palpites pra noite de hoje, que teve o PFL, teve o UFC. Eu achava que o Michel Pereira ia ganhar, eu achava que o Renan Ferreira ia ganhar, e eu achava que a Larissa Pacheco ia ganhar. Não sai daí que eu vou te contar como foi cada uma dessas lutas e o que eu vi nesse card. Fala, pessoal, já deixa a curtida no vídeo, comenta alguma coisa, eu leio todos os comentários de vocês, eu sempre tô pedindo aqui, né, cara, ajuda a gente a impulsionar esse vídeo aí, porque o algoritmo do YouTube não joga a favor do MMA hoje. Então quando vocês clicam no gostei, quando vocês comentam alguma coisa ou compartilham com alguém, aí o YouTube entende e fala, opa, esse vídeo tá legal, eu vou mostrar pra mais gente. Então eu conto com a ajuda de vocês sempre, eu venho aqui sempre agradecer também essa força que vocês dão pro canal, e tamo junto sempre. Obrigado, bora pro vídeo. Olha, fazia tempo que eu não errava do jeito que eu errei hoje, assim. Eu tinha feito um vídeo aqui falando do Francis, e todas as situações eu listei uma série de motivos que, na minha visão, fariam ele não conseguir superar tudo isso e vencer a luta contra o Renan, que é um cara que tá ativo, treinando. O Renan tem vida de atleta, e eu falei que o Francis tem uma vida mais de empresário superstar agora, né? Tipo, então, na minha cabeça, ter perdido o filho, ter sido nocauteado. Ontem ainda na pesagem, eu ainda vi um comparando ele antes da luta de boxe e ele antes da pesagem. Ele parecia bem menor, parecia que perdeu músculo. Eu tava até discutindo com o Vini do Diretaço e ele falou, mas isso pode ser que ele tá na academia treinando. Eu falei, cara, pode ser que de repente ele também não tá treinando e perde músculo. Mas eu ainda achava que ia dar pro Renan, porque o Renan tá ativo e toda essa parada que eu dei. Olha, tapa na minha cara, surpresa. Na verdade, não foi surpresa, eu não tava torcendo contra o Francis. E eu deixei isso bem claro no vídeo aqui. Eu tinha falado, pô, eu até gostaria que ele ganhasse. Eu torço pro Renan, porque, pô, brasileiro, eu gravei com o cara já, o cara é gente boa pra caramba. E a minha torcida era pra ele, mas eu ia ter ficado feliz. Eu falei no vídeo que eu ficaria feliz do Francis ganhar, porque ele tava falando que tava lutando pra honrar o filho que faleceu, e que o único motivo era esse, era dali que ele tirava forças e tal, então ia ser uma história bonita e eu ficaria feliz dele ganhar, então eu não tava torcendo contra o cara, mas olha, não deu pro Renan, eles começaram bem até, o Renan acertou um chute baixo bom, o Francis respondeu, aí logo o Francis falou, meu irmão, não vou ficar aqui trocando porrada com você não, botou o Renan pra baixo fácil, e ali acabou a luta, dali do chão ele já controlou, já segurou e ganhou no ground and pound. O Renan não se defendeu. Quem falou que ele levou porrada, eu ouvi alguém dizendo que ele deu três socos na nuca, não deu. Foi tudo no lado da cabeça, não acertou a nuca. Até depois, a hora que os dois estavam lá indo pra ficar perto do juiz, o Renan tava passando por trás, assim, andando com dificuldade ainda, levou umas porradas muito fortes. O Francis bate muito forte. A minha questão agora é, na entrevista ali do Cage, o Francis solta um I'm done. I asked you if you got a win tonight, how you thought it would feel. You said that you could not even predict it. How does this moment feel to you right now? I don't know. I can't just think about anything than my son Kobe, you know. I only take this fight because of him. I wanted to fight for him. About that. And I'm done. So, I don't know. I hope they can remember his name, because without Kobe, we wouldn't be here tonight. I wouldn't have fight. But thank you everyone for coming. He was tough. He's been tough. The past, I think, not only the training camp was tough, but the past 2 days were very tough, full of emotion. Couldn't do anything without thinking about it. I mean, I'm trying to say I was be strong, tell myself everything to keep moving, but it's hard, man. Just hard. Know that this night was not about belts. It was not about money. It wasn't even to an extent about you. It was about Kobe. So I want the final thing for you to say is just what do you want to say about your son tonight? Well, I just want to say, please remember my son Kobe. And then I dedicate this for him. This for Kobe. Thank you. Thank you so much, Francis. I'm done quer dizer, tipo, ó, pra mim acabou, eu parei, mas naquela situação do que ele tava falando, como ele tava falando do filho dele, ele falou, eu não consigo pensar em mais nada, eu só pensava no meu filho, eu queria vir aqui e fazer essa luta pra ele,
e aí I'm done. Isso pode ser também com referência a isso, que ele disse, tipo, olha, eu queria fazer essa luta pro meu filho e honrar meu filho, e I'm done, tipo, eu consegui, eu fiz. O inglês do Francis não é 100% perfeito, então eu consigo entender como ele quis dizer a parada do filho, ou de repente eu consigo entender como foi mais ou menos o que eu falei. Ele falou na entrevista que ele não ia lutar se não fosse pra fazer essa homenagem pelo filho dele, que era uma outra parada que eu tinha falado no outro vídeo também. Diz que rolou até atritos porque ele não queria ter feito essa luta, mas ele fez por contrato. A PFL recebeu uma grande injeção de dinheiro daquela área lá da Arábia Saudita o ano passado. Foi público, não tô tirando de dentro do boné essa informação. E parte desse acordo era essa sequência de eventos lá, fazer a super luta lá. Então rolou muito estresse do Francis de repente não poder lutar, era a grande estrela do evento, carregou o evento praticamente nas costas. Eu não faço ideia de como foi a venda de pay-per-view disso, mas eu acho que nos próximos dias a gente deve ficar sabendo alguma coisa, pelo menos uma estimativa. Na co-luta principal era Cris Cyborg e Larissa Pacheco. E eu aqui falei a mesma coisa. Falei, olha, a atleta Larissa hoje é melhor que a lutadora Cris hoje. E olha, de novo, bate na boca porque eu errei muito. E outra coisa, Larissa duríssima, duríssima. Se fosse qualquer outra menina ali, teria sido nocauteada no primeiro round com o chute alto da Cris. Foi, pô, Cris Cyborg, olha, veteranaça, puxando aí quarentão. Deu aula, deu show, dominou, ganhou bem, só perdeu um round. A Larissa acho que levou o terceiro round tranquilo. Mas fora isso, a Cris, mesmo machucada, a Larissa golpeou. Vocês viram como que ficou o rosto da Cris? Mas isso não reflete o que foi a luta, né? A Cris ganhou os 4 rounds de 5 e justamente vencedora, campeã. Cris Cyborg venceu todos os cinturões de todos os eventos que ela lutou, sem dúvida nenhuma, uma das maiores da história. Ela vai pavimentando ainda mais a história dela, ganhando. O único cinturão que faltava para ela era o da PFL e ela acabou de conquistar, então unificou PFL e Bellator, muito legal. Grande luta, parabéns Cris Cyborg. E aí a gente vai pro UFC. O UFC tava com um cardzinho morno ali, um Fight Night, mas a expectativa era o Michel Pereira na luta principal. Tinha o Matheus Nicolau fechando ali o card preliminar, não deu pro Matheus, era uma luta muito difícil. Inclusive as apostas que a gente tinha feito pro adversário do Matheus e foi o que acabou confirmando. A grande zebra da noite era o Rob Font, que era uma daquelas lutas também. Eu olhei, eu pagava o Rob Font pagando 5-1. Eu falei, como que isso é possível? Ah, mas o Kyler Phillips é muito bom, o cara é muito bom disso, o cara é muito bom daquilo. Não deu pro Kyler Phillips, Rob Font foi a minha aposta, vocês estão vendo na tela aí. 5-1, mandou muito bem, mas aí, tudo que eu ganhei no Rob Font eu perdi no Michel Pereira no final. Olha, eu não dava nada, eu não tenho vergonha de falar, eu fiz até vídeo já esbravejando isso daqui, que eu não sei qual que é o problema de você vir aqui. Eu tava me referindo especificamente a Chael Sonnen, a Daniel Cormier, Michael Bisping, que esses caras não ficam dando palpites, eles dão assim, palpite que vai pra qualquer lado, entendeu? Tipo assim, o Michel Pereira pode nocautear, ou o Anthony Hernandez pode ganhar, tipo, qualquer coisa que acontecer dá certo. Aqui não, eu falei, olha, eu acho que o Michel Pereira vai ganhar, eu não vejo nada demais nesse Anthony Hernandez, e paguei a língua de novo. Anthony Hernandez não só venceu, como amassou. Olha, eu não tinha visto o Michel Pereira levar um amasso desse assim nunca. E foi um negócio, aquela história do tamanho não é documento, né? O Michel Pereira parece gigante, muito mais forte. A hora que eu olhei os primeiros 1 minuto de luta, o Michel acerta um chute forte no corpo ali do Hernandez. Eu falei, acabou essa luta. Ainda fiquei todo pomposo, né? Falei, olha lá, tá vendo? Tirou pra nada. Meu irmão, foi só aquele primeiro minuto mesmo. Depois o Hernandez já conseguiu controlar, pôs o Michel no chão várias vezes. O Michel não achou nada. Eu fiquei de verdade impressionado com o Anthony Hernandez, porque era um cara que não tava no meu radar. A hora que eu vi o Michel Pereira, como zebra, eu falei, que isso, esses caras tão malucos. E aí o Vini ficava falando pra mim, falou, cara, o Anthony Hernandez é bom. Eu falei, não, tudo bem, o cara é bom, mas pô, é o Michel Pereira. Olha o que esse cara vem fazendo. Olha como é que é a trajetória dele. Putz, eu enchi a bola do Michel Pereira e falei e pensei, que era o que eu acreditava realmente. E, gente, pode xingar, pode esbravejar, que agora é fácil, né? Depois que a luta acabou, vim aqui falar, tudo bem. Mas eu duvido que não tinha ninguém
que achava que o Michel Pereira podia ganhar essa luta. E a hora que começou ali ainda, eu falei assim, cara, certeza, 99% de vocês chegaram e falaram assim, ó, tirou pra nada. E aí morderam a língua que nem eu. Foi isso, não teve muito de espetacular. Foi mais essa história do Francis mesmo, emocionante. O discurso final do Francis ali no octógono. Eu não vi a coletiva de imprensa, porque aí eu mudei pra assistir o UFC. Mas eu fiquei muito feliz que ele conseguiu ter essa oportunidade de ganhar um cinturão, de sair vitorioso, se parar ou não, independente disso, ele teve a oportunidade de fazer o que ele queria, que era homenagear o filho dele que faleceu. Parabéns, e ainda bem que ele conseguiu esse holofote e esse feito, porque vai ficar pra história. Ele quer que, como ele falou mesmo, né, eu quero que vocês lembrem do nome do meu filho, então tá aí, tá na história, todo mundo que vê essa luta, vê ele com aquele cinturão, vai lembrar automaticamente disso. Então eu acho que o que ele queria, ele conquistou, ele conseguiu. Então, ó, esse vídeo eu dedico pro Francis. Um grande abraço pra vocês, eu quero que vocês me falem aí o que vocês acharam das lutas, o que vocês acharam da luta do Francis, o que vocês acharam da luta da Cyborg com a Larissa Pacheco, e o que vocês acharam das lutas do UFC. Qual é o próximo passo pro Michel Pereira depois de uma luta dessa? Então deixa um comentário aí, me diz o que vocês acharam dessas lutas. Eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo quase todo mundo. Então é isso aí, obrigado sempre pela audiência, pela moral que vocês dão aqui pro canal. Se você não tá inscrito ainda, considere se inscrever se você gosta do conteúdo. E um grande abraço, até a próxima, valeu.